Já vai. Shalom a todos. Shalom a todos. Senhor, o Senhor vai fazer a voz vir. Pessoal, por quase 4 anos que o Senhor vem falando comigo para fazer vídeos e postar no YouTube. Eu gosto de falar de Deus. Gente, eu amo falar de Deus. Eu posso falar por horas de Deus, do meu Senhor Jesus Cristo. E já fui taxada muitas vezes como a igrejeira, a pastora que se acha santinha por querer falar no meio de amigos. Eu acho isso muito incoerente, principalmente quando nós cremos em Senhor Jesus. Mas é só num grupo nós falarmos 5 minutos de Deus e já somos fanáticos. Mas se falarmos 3 horas de sexo, ninguém nos chama nomes, né? Enfim. Pessoal, hoje vai assim mesmo, vai sem maquiagem. São, nesse momento, acho que 22 horas e tal. Eu já estava prontinha para ir me estender na cama, ler e depois descansar. Quando eu lembrei mais uma vez, hoje, um jovem chegou até mim, que eu na minha igreja auxilio os jovens, né? Coordenadora do grupo jovem da igreja. E ele chegou e disse, tia Paulette, puxa, essas 2 semanas que eu não vim, eu pensei tanto em ti. Ele disse, eu tentei pesquisar na internet para ver se eu achava algumas mensagens tuas e eu não achei. Puxa, e mais uma vez o Senhor falou comigo, porque Ele não é a primeira, a segunda, a quarta, nem a sexta pessoa a falar isso. E às vezes, de quando em vez, eu posto algumas no Instagram, comecei a postar, teve um tempo no TikTok também, mas sabe quando o Senhor diz assim, não foi isso que eu falei? Era no YouTube. O porquê não sei. Eu só vou obedecer. Hoje vocês podem ver a minha voz não está das melhores. Não estou de maquiagem, não tenho nem brinco, nem nada. Eu disse, vai assim mesmo, sem filtro. Já estou aqui nesse momento que eu estou a fazer esse vídeo. Estou a baixar o CapCut, qualquer coisa assim, para ver se eu ponho um filtro, né? Porque eu não sou de fazer muita maquiagem. Mas pelo menos tem que ter ali qualquer coisa, uma sombra, alguma coisa, sei lá. E os filtros são bons, que eles já vêm com tudo. Mas hoje eu vou na base, na obediência mesmo. Eu oro ao Espírito Santo que me dá a força e a disciplina que eu preciso para fazer esses vídeos na constância que o Senhor quer que eu faça. Hoje a mensagem que eu vou partilhar com vocês, ela está em Ezequiel. Desculpe a minha voz, que eu tô a sair de uma gripe, vou assim falar. E por incrível que pareça, é meio que um testemunho também. Que eu ontem pedi a Deus para me curar da dor de garganta, que eu tava com uma irritação na garganta muito grande. E eu quis tomar mebucaína, acho que era mebucaína, mas ela tinha frutos vermelhos e aquela assim doce. Só que eu tô num propósito de cortar o açúcar. E quando eu pus na boca, eu notei que estava muito doce. Eu disse, aqui tem açúcar. E eu fui ver e tinha açúcar. Aí eu tirei, já tá amarrado, já lavei a boca, já tirei tudo. Quem me ouve vai dizer fanatismo. Gente, cada um sabe o compromisso que tem com Deus. Esse é o meu com Ele. Respeita. E eu disse, Deus, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. E se não curar, bem, mas eu vou cumprir o meu propósito de cortar o açúcar. E eu estava nos últimos dias, só para ter noção, eu vou cortar hoje à meia-noite, né? E provavelmente vocês vão estar a ver esse vídeo amanhã. Hoje é domingo, dia 28. 28 de quê? Gente, de julho. Mas eu, quando teve aquele momento que eu desejei que Deus me curasse da irritação que eu estava ontem na garganta, eu não que eu pedi, mas Deus sabe quando a palavra de Deus diz que Ele sonda as nossas intenções.
A minha intenção era que ele não levasse essa voz assim afônica, rouca, né? Por quê? Porque é muito raro eu perder a voz. Muito raro, muito. Eu tenho 41 anos e durante esse período é muito raro. Eu quase não fico rouca. Então, quando eu fico, eu quero aproveitar um pouco, sabe? Ah, e outra coisa, se você me ver a falar com como é que eu posso dizer? Com esse tom abrasileirado, eu não vou me desculpar, porque, enfim, eu cresci numa igreja que fala brasileiro, cresci na Universal desde os meus 7 anos, para vocês verem a quantidade de ano que eu levei. E não só, pessoal, eu sou influente no meu perfil comportamental. Se você conhece, você sabe. Então, muito facilmente eu pego o sotaque das pessoas com muita facilidade. Então, quando eu falo de Jesus, me remete muito a essa experiência toda que eu tive na Igreja Universal, que é a igreja que eu conheci o Senhor Jesus. Não só conhecer, eu falo que eu conheci o Senhor Jesus com aqueles livros amarelos da Jeová, que eu amava aqueles livros, e ver aquelas uvas enormes, as pessoas a brincarem com os leões, eu amava aquilo. Então ali foi quando eu comecei a conhecer um pouco da palavra. E fora que todos nós, eu acho que quase todos nós angolanos temos uma vertente um tanto católica, né? Eu também já fiz primeira comunhão, batismo e primeira comunhão na católica. Então você já conhece Jesus assim um pouco. Quando eu falo que na Universal eu conheci, foi de perto. Sabe quando você conhece um cantor famoso assim, porque você ouve, você vê na televisão, na revista ou coisa assim do gênero? Outra coisa é quando você conhece de perto. Outra coisa é quando você pode considerar amigo. Você se torna próximo. Então foi lá que eu conheci Jesus e recebi o Espírito Santo. E foi lá que não digo que eu me libertei, mas que o Senhor, através da sua palavra na boca dos servos de Deus, me libertou muito. Agradeço muito à Igreja Universal por toda a obra que tem feito. Eu já não frequento, agora estou na RCCG, Igreja da Cidade de Luanda, aqui no Talatona, mas respeito e admiro muito a Universal e não coaduno com quem levanta pedras contra, né? Não, me ajudou muito, muito, e creio que tem ajudado muita gente também. Bom, vamos para a palavra de hoje. Diz assim, em Ezequiel 33, vamos começar do versículo 11, e diz: Tu, pois, filho do homem, isso diz Deus, que está a falar com Ezequiel, dize aos filhos do teu povo, a todos nós vamos assim considerar, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, ou seja, no dia que ele pecar. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que escapar. Pessoal, o que eu entendo disso, que o Senhor quer falar com cada um de nós, é o quê? E essa palavra, acredita, por muito tempo, ela me incomodou. Porque ela quer nos dizer o seguinte, e o que eu entendi, Paulette, que o fator de muitos de nós procuramos andar em santidade, não nos envolvemos com as coisas promíscuas, não nos envolvemos com aquilo que desagrada a Deus, a gente não faz sexo antes do casamento, a gente não se envolve, não bebe, não faz, não diz... Ou seja, algumas pessoas dizem, é muita proibição. Não é proibição, é livramento, acredita.
Desculpem, eu não vou cortar o vídeo por conta da minha voz. Eu nem procurei onde é que tá o microfone. Que eu até comprei tudo isso. Como é que eu digo? Sei lá como é que é isso que eu tenho aqui, onde tá o telefone. Eu já tenho há 4 anos. Pessoal, acho que é isso. Exatamente, 4 anos. Que é para poder fazer esses vídeos. Mas vai. Senhor, e essa palavra que eu vou falar hoje também remete muito ao que está acontecendo aqui. Porque o que é que o Senhor diz? E o que é que eu entendo dessa palavra? O que passou, o que você foi, passou. Se foi bom, amém. Se foi mal, passou. O importante é o presente, é o que você faz hoje. Então você pode dizer assim, Paulette, você não sabe o que eu já fiz. Mas se você me ajudar a ler bem, o Senhor diz aqui que a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Então, o que eu entendo aqui, Ezequiel 33, versículo 12, mais no lado B, o Senhor diz que se hoje o ímpio se converter, a impiedade, ou seja, o que ele fez de errado no passado, não recairá sobre ele. Porque aí depois entra o quê? Entra a graça, entra o sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz, sabes? Quando o Senhor se entregou por nós e levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades, ali você entra no guarda-chuva de Jesus, vai se falar, sabe? O guarda-chuva é uma coisa que nos protege. Tem assim aquela coisa, né? Onde cai a chuva e a água cai do lado. E quem está dentro da sombrinha não pega a chuva. Então, quando você se converte para Jesus, se entrega para Deus, se volta para os caminhos de Deus, você entra para essa sombrinha. E aquela chuva não só do pecado, mas das consequências do teu pecado, já não cai sobre ti. Provavelmente é quem vai dizer, mas não, se pecou vai pagar as consequências. Pessoal, a graça vem exatamente para isso. É óbvio que o fator de nós estarmos na graça não nos livra das consequências dos erros que a gente comete se por acaso, como é que eu posso dizer, conscientemente a gente peca. Por exemplo, mas eu já me converti, mas ainda assim errei. Vai pagar as consequências. Agora, o que eu quero dizer, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, correto? Quando o Senhor fala de morte, nós podemos ver no exemplo de Adão e Eva, que nem sempre é uma morte do físico, do corpo em si. Às vezes é a morte da alma, é a morte da comunhão com Deus. É do partilhar da presença de Deus, de estar ali com Ele todos os dias. O pecado nos afasta, nos leva para longe, nos leva para um outro ambiente. Eu costumo dizer, se você trabalha na EPAL, não tem como pedir salário na Sonangol. Não faz sentido, não é coerente. Então, se você está agindo no campo do inimigo, do pecado, do erro, não é muito justo querer a luz de Deus, a graça, a proteção. O Pai até tenta, mas às vezes o nosso próprio erro nos leva a consequências drásticas. Mas aí muitas vezes vem o Senhor Jesus, quando a gente se entrega para Ele, e nos lava e nos limpa. E muitas vezes, de consequências que podiam ser piores. É óbvio que é possível
que imagina alguém que matou alguém, se converteu depois disso, que tenha que pagar pena. Mas já houve situações também que foram perdoadas, a pena foi reduzida, coisas do gênero. Mas o que eu quero aqui dizer, apesar dos benefícios terrenos que a gente pode alcançar, não existe benefício maior que a salvação da nossa alma. Não existe benefício maior que alcançar o reino de Deus. Não há. Não há. Eu costumo dizer, minha meta é o céu. Meu objetivo maior é o céu. Tudo que eu puder alcançar aqui na terra, amém. Amém. Eu recebo, é consequência, consequência nem digo, mas é lucro. Entende? Minha voz tá grossa que é uma beleza. É lucro, lucro. O meu objetivo é o céu. É alcançar Jesus. Ai, e vocês aos poucos, vocês vão me conhecer que eu às vezes sou meio debocada mesmo. Falo das minhas coisas e aos poucos vocês vão me conhecer. E um pouquinho mais da Paulette. Mas há muita coisa que as pessoas olham para mim e dizem, ainda falta isso, ainda falta aquilo e aquilo outro. Se Deus quiser dar, amém. Se não quiser, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a presença do Espírito Santo. E acima de tudo, eu tenho a salvação. E isso eu vou defender com unhas e dentes. Eu costumo dizer que nada, e quem me conhece sabe, e os rapazes principalmente, que eu já várias vezes disse a alguns pretendentes, isso bem claro e em bom tom, que nada pode se colocar entre mim e o meu Deus. Nada. Todos os que tentarem, eu costumo dizer, existe uma linha muito tênue, que se você tentar cruzar, em tentar atrapalhar minha comunhão com Deus, você vai ser o eliminado. E às vezes nem sou eu que te elimino, é o meu Pai. Porque tão pouco Ele vai abrir mão de mim. Porque custou me conseguir, gente, a minha salvação. Eu costumo dizer, eu levei quase 8 anos para me converter, eu querendo ser salva. Não é como eu vejo algumas pessoas que querem Deus, mas não estão muito importadas em serem salvas. Tipo, ainda querem chilar, aproveitar bem a vida. Eu queria ser salva. Eu parecia que eu queria forçar minha salvação. Até que chegou um ponto que eu comecei a ter conversas muito papo reto com Deus. Eu lembro que um dia eu disse, Deus, eu tô cansada de ser um lobo no meio das ovelhas. Eu tô aqui no meio do teu povo, eu quero ser salva. Então, tira de mim essa veste de lobo e me transforma nessa ovelha, porque eu quero ser ovelha, eu não quero ser lobo. Eu falo isso porque eu também já fui do mundo e eu não queria. Eu queria Deus. Como explicar isso para as pessoas? Enfim, com o tempo vocês vão conhecer um pouquinho mais. Eu vou baixar esse vídeo. Ah, ninguém viu, amém. Ah, viu todo mundo, amém. Ah, ninguém pôs like, amém. Ah, todo mundo pôs like, amém. Sabe quando você faz para obedecer? Acredita, meu cabelo já estava bem amarrado para eu poder dormir. Minha voz não tá boa, como vocês podem ver. Tô sem o microfone. Não sei o que vai dar. Mas eu decidi obedecer. Ah, vão criticar, whatever. Eu não sou perfeita. Aqueles aqui o Senhor curou, apedrejaram ele, mandaram ele para a cruz. Quem sou eu? Ai, vão falar do teu sotaque brasileiro. E eu preocupada. Se você está aqui e se você chegou até o final do vídeo, que Deus te abençoe muito, mesmo. E foca na mensagem, não foca no meu sotaque,
não foca. Foca na mensagem. Que o que eu quero é que Deus use os meus lábios para alcançar quantos Ele quiser, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu tudo. Então, se eu puder partilhar alguma coisa, eis-me aqui. Se o Senhor quiser usar os meus lábios para falar com alguém, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eu estou aqui, Paulette Bandeira, Paulette Leonor. Eu queria passar essa mensagem. Podem ter consequências chatas, eu estou a obedecer a Deus. Deus sabe todas as coisas. E assim começamos essa jornada. E que Deus abençoe. Podem colocar nos comentários o que vocês gostariam que eu pudesse falar com vocês. Subscreva, põe um like e vamos imitar o que as pessoas falam, né? Que Deus abençoe a todos. Shalom. Fiquem com Deus.